favor, se quiser sentar já. Boa noite, bem-vindos à Masterclass de quinta-feira, 18 de novembro. Hoje temos aqui um tema especial. Normalmente eu tento provocar os nossos convidados a subirem títulos que sejam desafiantes, que não deixem as pessoas indiferentes, que promovam a discussão, mas desta vez eu fui ultrapassado. A nossa convidada, que eu já vou apresentar, nós estávamos a falar de um tema que era porque é que adoecemos. Ela de repente manda-me este título que é: será que a tecnologia pode acabar com todas as doenças? Uau! Temos mulher. Ainda por cima é importante porque a Paula Alves, CEO do IBET, professora da Universidade Nova, não é uma pessoa qualquer, uma pessoa com grandes responsabilidades nesta matéria, cientista, conhecedora, e, portanto, a pergunta ganha outra força. A Paula é doutorada em Engenharia Bioquímica, trabalha em investigação e desenvolvimento em biofármacos e terapias avançadas, é presidente do ESACT, o European Society for Animal Cell Technology, e foi recentemente eleita membro da National Academy for Engineering nos Estados Unidos. É autora de mais de 270 artigos científicos. A Paula sabe do que está a falar. Paula, muito obrigado por vir ao Causa. Obrigado eu pelo convite. Por favor, sente-se. Bem, isto é tirar o fogo. Vamos começar pelo princípio. O que é uma doença? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite e por ter aceito o desafio de pensarmos nesta pergunta de se podemos ou não, com as tecnologias, curar todas as doenças. É estimulante. É. Uma doença é uma condição, digamos, que afeta negativamente a função de um organismo ou de parte dele. Portanto, no fundo, a doença projeta-se em sintomas, de alguma maneira vem causar alguma disrupção no equilíbrio que é uma entidade saudável, um organismo saudável. Portanto, mas é normal haver doenças. Sim. É normal estarmos doentes. É normal estarmos doentes, sim. Portanto, até diria quase que, se calhar, as doenças ou as imperfeições do nosso organismo estão na base da evolução dos seres vivos. Não é? Sim, sim. Muitas doenças ajudaram, de alguma maneira, a ir selecionando os mais fortes, não é? E os que melhor se adaptam. E, portanto, as doenças também ajudaram, de alguma maneira, a permitir que o homem fosse evoluindo, o homem e os animais, que os animais também têm doenças. Claro. E há vários tipos de doenças, obviamente. Certo. E o que eu acredito é que, com um maior conhecimento acerca dos mecanismos que provocam estas disrupções negativas que causam as doenças, quanto mais ciência, mais tecnologia tivermos baseada no conhecimento dos mecanismos que as causam, melhor nós podemos ver a luz ao fundo do túnel para podermos ir alcançando um melhor tratamento e muitas vezes a cura, mas obviamente que há muitas doenças diferentes. O corpo humano, estamos a falar dos humanos, é um sistema racional, previsível, estudável, manipulável, curável, sempre que adoece, não é? Então onde é que está a alma e aquelas coisas que as pessoas falam? A alma... a localização da alma, mas a alma também adoece muitas vezes, não é? Quando temos desgosto. Vamos falar da consciência, que é uma coisa já mais científica. Sim. Ou seja, a Paula acredita que tudo o que nós temos em nós pode ser compreendido e trabalhado para funcionar melhor, para não ficarmos doentes? Eu acho que neste momento ainda há muito desconhecimento, mas eu, como cientista, acredito que a ciência e o maior conhecimento, e quanto mais dados tivermos sobre o que somos, o que são as nossas células, como é que as nossas moléculas e os nossos átomos funcionam no nosso organismo, caminhamos para uma maior compreensão e, quem sabe, um dia perceber de onde é que vem esse inconsciente, a alma, etc, etc. Bem, nós estamos a falar no muito longo prazo, como é evidente. Sim. Não é? Mas nós sabemos que o futuro não se adivinha, o futuro projeta-se. Portanto, quando a Paula formula esta pergunta é porque tem dados do presente ou do passado que lhe permitem apontar nessa direção. O que é que está a acontecer neste momento que lhe permite encarar este futuro como possível? É assim, se pensarmos que há vários tipos de doenças, não é? Temos doenças infecciosas, temos doenças raras, raríssimas, que há pouquíssimas pessoas que têm, porque são
modificações genéticas que se dão e que não percebemos muito bem porquê. Temos doenças que são crónicas, como o cancro. Eu já vi doenças a desaparecerem, não é? Por exemplo, doenças infecciosas, nós já, conseguindo preveni-las, conseguimos vacinar as pessoas e essas doenças desapareceram. Já vi também que, com um maior conhecimento sobre os mecanismos de como as células cancerígenas se dividem, um maior conhecimento de como é que elas se constituem, conseguimos desenvolver racionalmente fármacos para só atacarem as células cancerígenas e deixarem as células saudáveis. Portanto, esta distinção foi a ciência e o conhecimento e as tecnologias que permitiram fazê-la. Portanto, nós neste momento conseguimos fazer o que nós chamamos de terapias-alvo só para as células cancerígenas. Portanto, eu penso que a ciência e a tecnologia, à medida que vamos conseguindo acumular mais conhecimento e mais dados, nos vai ajudando neste caminho que vai permitir ao tratamento de muitas doenças que nem sequer têm tratamento hoje em dia e à cura de muitas delas, mas ainda temos um longo caminho para fazer. Claro. Por exemplo, as doenças raras, só para ter uma ideia, 95% dessas doenças nem sequer tratamento têm, quanto mais cura. Portanto, temos um longo caminho para fazer. Agora, à medida que vamos avançando no conhecimento, e por isso é importantíssimo a ciência fundamental, a aplicada, desenvolvermos as tecnologias para poder tratar as pessoas, é esse o objetivo, é chegarmos à cura. As doenças raras também têm um problema, é um mercado pequeno, portanto, Sim. Os investidores privados não estão muito bem virados. Sim, são as chamadas doenças órfãs exatamente por causa disso, não é? Porque temos que arranjar outro tipo de mecanismos que consigam suportar financeiramente a investigação que se faz dessas doenças, e há alguns, portanto, na Europa e nos Estados Unidos. A investigação médica, podemos chamar assim, médica, biológica, clínica, depende muito dos instrumentos que nós temos de observação e de experimentação. Sim, sim. Daquilo tudo que está a acontecer, inteligência artificial, nanotecnologia, etc. O que é que está a mexer mais, o que é que está a fazer com que nós conseguimos compreender melhor e modificar melhor, enfim, o ser humano? Assim, se pensarmos na maneira como se tratava antigamente as doenças, o que é que a doença causa? Sintomas, não é? E o que nós temos é os compêndios que listam todos os sintomas e depois é a observação desses sintomas. Vamos procurar nos compêndios esses sintomas, em que é que se traduzem, que doenças são, e depois sabemos que há determinados fármacos para essas doenças. E, no fundo, é este cruzar, não é, da observação com os sintomas, com os fármacos e as drogas que, entretanto, desenvolvemos para as curar, que originam os tratamentos que levam à cura. Neste momento, com toda a capacidade que nós temos de utilizar a inteligência artificial e os dados, não é, o Big Data, nós conseguimos fazer estas aproximações de uma maneira muito mais racional. Temos um fluxo de informação enorme, não é? E juntamente com bases de dados sobre os doentes, portanto, nós neste momento, nós temos o nosso bilhete de identidade e temos um número, não é, no cartão de cidadão, no bilhete de identidade. Também estamos a caminhar para termos a nossa identidade biológica, não é? E sabermos exatamente o que é que somos, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. E, portanto, tudo isso, se estiver acessível a um médico, a um clínico, ajuda-nos a fazer os tratamentos de uma maneira muito mais racional. Os computadores vão ser melhores médicos que os humanos? É assim, os computadores, falta-lhes a parte que é muito importante quando se está a tratar uma pessoa, que é aquela parte humana, não é? A parte que nos conforta, o tal... Essa parte que não é quantificada em dados que se põem num computador. Mas eu penso que os computadores podem tratar bem se os dados, por exemplo, se fizermos análise, tivermos as nossas análises, o computador sabe dizer que se o colesterol está alto ou está baixo, que tipo de fármaco, se dissermos o peso, isto é uma simplificação, mas, portanto, um computador vai poder fazer um diagnóstico e ter chaves para se fazer diagnóstico. Agora, nós humanos precisamos de mais do que isso, não é? Precisamos daquele calor do médico e muitas vezes até já reclamamos porque o médico só olha para o computador, porque tem que ver, não é? E sentimos, não é bom médico, não está a tratar bem. E não é verdade, não é? O médico, o que está a ver é os nossos sintomas e vai buscar os dados com as análises, os exames, etc., que vão permitir fazer um melhor diagnóstico que depois vai levar
a desenhar o melhor tratamento. Portanto, sim, os dados vão nos ajudar a tratar melhor. Nós está a chegar uma ferramenta de comunicações que é o 5G, extremamente importante, que vai permitir o desenvolvimento da internet das coisas, do IoT. Portanto, a quantidade de sensores espalhados pelo mundo vai explodir. Prevê-se que muitos destes sensores vão para dentro do nosso corpo. Portanto, a minha questão para si é possível esperar que a medicina seja cada vez menos curativa e mais preventiva, cada vez menos reativa e que trabalhe antes das doenças aparecerem? É expectável que isso aconteça? Eu acho que sim, com a descoberta do genoma, não é? Nós já sabemos que muitos genes, já conseguimos relacionar muitos genes com determinadas doenças. E se nós podemos, com técnicas que temos hoje em dia, começar a manipular o mais cedo possível, obviamente que vamos conseguir retardar ou até evitar que certas doenças apareçam. Portanto, a parte do conhecimento do genoma humano foi um passo importantíssimo para esse caminho e sim, vamos poder prevenir. E já hoje se faz, não é? Em cancro, por exemplo, há determinados genes que se sabe que potenciam câncer de mama, por exemplo, e nos Estados Unidos e também na Europa já se faz determinadas cirurgias porque a probabilidade daquela mulher ir ter cancro de mama é tão grande que antes do cancro se manifestar. Antes do cancro se manifestar, faz a remoção das glândulas mamárias. Portanto, já se faz esse tipo, isso no fundo é prevenir. Há aquela imagem meio a brincar, meio a sério, que é neste campo de nós temos sensores que estão sistematicamente a monitorizar os nossos indicadores mais importantes, que o próximo médico de família vai ser a sanita. Nós vamos à sanita todos os dias, os sensores impregnados nas paredes da sanita analisam todos os dias os nossos níveis e, portanto, antes de nós termos a doença, já está a dizer que, atenção, que se calhar aquela vodka que bebeste ontem estava um bocadinho melhor um mês mais. Porque... Isso, pronto, isso é um bocado de ficção científica ainda, mas sim, nós vamos ter, digamos, muitas ferramentas de diagnóstico que se podem medir na saliva, no suor, e é para aí que caminhamos. Portanto, ter analíticos dados, mais uma vez os dados, não é? Os dados estão sempre a aparecer. E esta correlação do dado com a doença, o dado com o sintoma com a doença. Agora, há muitas doenças que não se manifestam assim, mas se pensamos nas doenças do foro neurológico, por exemplo, não é? Está a falar em dados, a Microsoft inventou um sistema que é um bocadinho como a previsão do tempo, para evitar pandemias. Ou seja, o que é a previsão do tempo? Um conjunto de sensores, de umidade de vento, estão espalhados pelo mundo inteiro, satélites, que recolhem aquela informação e fazem modelos preditivos. O que a Microsoft está a fazer com o projeto é tentar fazer isto, mas para as pandemias, o que implica espalhar estes sensores. Mas aqui a questão é, os médicos hoje em dia são pagos para curar doentes. E se calhar, ai do médico não passa o medicamento ao paciente, senão é pá. Então, não passa não sei quantos exames. Então vim aqui e não me passarem uns comprimidos. Não é? E portanto, passarmos dessa parte para os médicos que calhar deviam ser pagos para que as pessoas não adoecessem. Isso me sempre mais interessante, não é? Mas isto Mas é um bocadinho, quando o médico nos está também, nós sabemos que o exercício, não é? À medida que envelhecemos, há determinados comportamentos que fazem o envelhecimento precoce das nossas artérias, do músculo cardíaco, etc, etc. Até a capacidade cognitiva, não é? Nós podemos estimular o cérebro. Portanto, todo esse trabalho que os médicos fazem também é na prevenção da doença. Portanto, as doenças, para já não há uma doença, há muitos tipos e a maneira como as atacamos é diferente. E umas vão, de certeza, conseguir curar-se muito mais rapidamente que outras, mas eu acredito que quanto mais soubermos, mais perto estamos de as poder curar. Pois, a minha pergunta é esta questão que estávamos a falar há pouco. Tem questões culturais, tem questões políticas, são difíceis de lidar. Mas do ponto de vista da tecnologia, este é um dos caminhos. Podemos esperar um bocadinho isso que nós somos capazes de testar antes da doença aparecer e agir com muito menos dano, porque o problema é como os incêndios, não é? Quando o incêndio tem só está a arder uma árvore, é uma coisa. Quando está uma floresta inteira, depois já é muito mais complicado, não é? Claro que sim. É um bocadinho por aí. Isto leva-nos a outra coisa que é a nanotecnologia, que é evidente que à medida que nós observamos cada vez mais os fenómenos na nanoescala, que é o caso, nós percebemos melhor os fenómenos. A pergunta tramada é, então nós seres biológicos, na verdade somos seres químicos, a biologia é na verdade química
e é aí que tudo se resolve. Eu e a Paula somos uns montes de eletrões que circulam à volta do núcleo, é isso? Quer dizer, no fundo, a biologia é feita de moléculas que se organizam, não é? E, portanto, tudo são moléculas. A química é a base. Aliás, eu sou bioquímica, é a química da vida. Exatamente. E todas as nossas células têm as suas vias metabólicas, a maneira como funcionam é toda feita com uma base molecular. E por isso, e eu trabalho no ITQB, para mim também é muito... gosto muito da dinâmica do Instituto, porque ali a base molecular da biologia é aquilo que procuramos, quase todos os grupos. Portanto, sim, as moléculas é que a maneira como se ligam, como criam energia, tudo isso, claro, a base é molecular, atómica, não é? Estamos a falar do corpo, mas estamos a falar também dos pensamentos, dos sentimentos. Tudo isso também são moléculas? Sim, de alguma maneira sim, porque é que nos apaixonamos, não é? As ferormonas, há muitas coisas é que nós ainda não conseguimos perceber a nível molecular como é que funcionam, mas caminhamos... Mas esse é que é o grande negócio, descobrir a molécula do amor. Exatamente. Quer dizer, já sabemos um bocadinho algumas coisas, mas não sabemos. Sim, mas sabemos que há moléculas que estimulam determinadas áreas do cérebro, não é? E que têm a ver com o olfato, com... Porque é que gostamos de determinado vinho, não é? E porque é que nos dá prazer beber um vinho ou comer determinada coisa, as papilas gustativas. Portanto, todos os nossos sentidos, no fundo, podem ser estimulados também a nível molecular, de certeza. Nós é que ainda não percebemos muito bem como é que isso funciona. Algumas das coisas. Ok, então vamos imaginar que a previsão da Paula se vai realizar daqui no futuro. Daqui a 50 anos, ou daqui a 500 anos, ou daqui a 5.000 anos, vamos acabar com todas as doenças. Isso quer dizer que não vamos morrer? Bem, as doenças são uma coisa, o envelhecimento é outra, não é? E, portanto, efetivamente, nós, mesmo que se não tivéssemos doenças, as nossas células acabam por ter mecanismos que fazem com que vão envelhecendo, não é? E, portanto, o envelhecimento ocorre mesmo não havendo doença. Mas também se está, e mais uma vez aí a ciência é super importante, no trabalho de tentar entender o que é que faz uma célula envelhecer, não é? E prevenir, isso sempre foi um sonho do homem, não é? A imortalidade e o não querer envelhecer e o lutar contra o envelhecimento. E hoje sabemos muito mais do que sabíamos há um tempo atrás do que o que é que faz as células envelhecerem. Portanto, obviamente tudo isto é um equilíbrio, não é? E tal como nós, se nós não morrermos ou envelhecermos, ou vivermos muito mais tempo, o equilíbrio em que estamos com a natureza vai ser de alguma maneira desequilibrado, mas depois vai tornar a reequilibrar-se, porque é sempre isso que acontece, não é? Isto tudo são equilíbrios e nós somos muito plásticos e acabamos por nos adaptar e sobreviver, e foi esse sempre o que aconteceu na história. Nós somos os sobreviventes, não é? Pessoas que Exatamente. Portanto, eu penso que havemos de nos reequilibrar e, se vivermos mais tempo ou ficarmos amortais, porque obviamente depois há sempre outros fenómenos que podem causar a morte, não é? Que são externos ao nosso organismo, não é? Acidentes, catástrofes, etc. E às vezes elas vêm também, causam esses desequilíbrios e depois tornam a sobreviver os mais fortes e começa-se um outro ciclo. Mas sim, há de haver um reequilíbrio e um reajuste. Para quem está a assistir a esta conversa, portanto, a imortalidade é não morrer, a mortalidade, com A, no princípio, é não morrer de doença. Podemos morrer, como a Paula estava a dizer, de uma série de situações, de guerras, de violência, de acidentes, mas portanto, não é de morte biológica. Estava a falar de uma coisa muito importante, que é o envelhecimento das células. Aquilo que se sabe, diga-me se eu estou errado, é que todas as células se renovam mais ou menos de 2 em 2 anos, não é? Portanto, o corpo está sempre a renovar-se. E, portanto, à medida que há uma renovação celular, os telómeros, são as extremidades das células, vão se desfiando e, portanto, vão encurtando e o rastilho fica mais curto. Exatamente. E nós vamos ficando cada vez mais velhos.
É possível voltar a enrolar e voltar a esticar os telómeros? É possível fazer com que eles não se vão encurtando tão rapidamente. E há muitos grupos de investigação, não é a minha área, mas há muitos grupos de investigação a trabalhar nisso, a tentar perceber como controlar esse encurtar dos telómeros. E é previsível, é expectável que saia qualquer coisa de realmente... Tem havido um avanço muito significativo na última década nesse sentido. Eu imagino que todos os grandes milionários americanos que já têm 70 anos devem estar a investir nessa área. Sim, é ir ao espaço e ficar imortal. É mais ou menos assim. E, portanto, essa é outra questão, que é, nós, para além de atacarmos as doenças, nós também podemos não contrariar, mas enfim, amortecer, aliviar o envelhecimento, é isso? Sim, é. E o contrário não é possível, que é ficarmos cada vez mais novos. Dava-me jeito. O filme, o Benjamin Button, exatamente. Pois, isso acho que é mais complicado. É como viajar no tempo para trás. Não é? Se bem que há alguns organismos que conseguem, a ver se me lembrava, a água-viva é um organismo que vive no mar e que consegue fazer essa regeneração, vai-se dividindo. É o que nós consideramos o único organismo que é imortal, porque ela vai-se dividindo e regenerando. E, aliás, ela apareceu ali na zona das Caraíbas, penso eu, e agora já está espalhada pelo mundo todo. Vive na água porque consegue exatamente fazer esse rejuvenescimento. E, portanto, também é um objeto de estudo para tentar perceber como é que ela faz isso. Claro, imagino os laboratórios de beleza todos a trabalhar nesse setor. Vamos voltar aqui outra vez ao ponto quente. Ok, então se nós conseguimos controlar as nossas doenças um dia, se conseguirmos, então vamos ser uma sociedade que morre pouco. Então, se nós vamos morrer pouco, quer dizer que não podemos nascer muito? Que sociedade é esta? Pois. Porque a própria definição de vida é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, não é? É o ciclo da vida. Pois, esse é outra vez aquele equilíbrio de que falava há pouco. Mas se reparar agora, muitas das sociedades mais desenvolvidas já têm muito poucos filhos, não é? Pois, é verdade. As pessoas... Portanto, aquela necessidade de reprodução, não é? De continuação, se não há uma morte perto, não se torna tão importante para as pessoas o tentar garantir a continuação. E, portanto, obviamente que as pessoas devem começar a ter menos filhos, até para ter esse equilíbrio com a terra e com a natureza. Mas há aqui outra questão, desculpa, eu sei que estou a levá-la para terrenos que não são os seus, fico um bocadinho desconfortável, mas é uma conversa entre cidadãos. Porque a morte sempre foi, se quisermos, um dos grandes drivers para a vida. Ou seja, o medo da morte acaba por moldar muito das nossas boas relações sociais, não é? Se a morte quase desaparece, o medo da morte também pode desaparecer. E, portanto, isso fará nós todos, que é um bando de suicidas, malucos, que vai saltar de prédios, vai... Mas essa é a tal morte que... Só se for pela curiosidade não é, da adrenalina, que também nos estimula, etc. Porque nós aqui, esse tipo de morte era a morte que eu lhe estava a falar há bocado, que não tem a ver com o nosso envelhecimento, não é? São os fatores externos que podem causar a morte. Agora, que a adrenalina, não é? E aquele estímulo do desafio... Pelo desconhecido, não é? Que também existe, não é? O que é que está para além daquilo. Subir a montanha, ir ao fundo do mar, etc. E esse estímulo também sempre ir mais além, não é? De tentar aquilo que nunca se tentou. E isso pode-se fazer a vários níveis. E pronto, isso faz parte da natureza humana, não é? Se calhar o Zuckerberg vai meter isso no metaverso e é tudo virtual, tem a molécula da adrenalina que faz com que nós ficamos um bocadinho mais em casa. Isto é uma espécie de deuses, não? Ter este poder enorme de lutar contra as doenças, ou acabar quase com todas as doenças, ser quase amortal, viver 100, 200 anos, eternamente. O que é que nos diferencia dos nossos heróis?
nós criámos, das histórias que nós criámos para sobreviver ao longo da civilização. Dos super-heróis. Os deuses são os nossos super-heróis, não é? São maiores que a vida, são maiores que nós. Porque há outra questão que ainda não falámos, é que se temos esse poder todo, nós também vamos ter o poder de criar superpoderes, não é? Aliás, isto já é um superpoder, isto já é a minha capacidade de eu ver melhor com o que seria normal. Não é? E, portanto, óculos mais poderosos vão aparecer, etc. Ver no escuro. Ver no escuro. E é possível também, com as técnicas de CRISPR, a nível de genética, começar a desenhar um homem ou uma mulher super poderosa, com super longevidade, com super resistência às doenças? Teoricamente não é? Nós já fazemos isso com as plantas, não é? Certo. Agora, depois isso tem todas as questões de ética, não é? Que temos que pensar se queremos ou não ter esses superpoderes e esses super-homens, mais uma vez, e o que é que isso vai causar no nosso equilíbrio como seres humanos, Claro. nas nossas relações uns com os outros. Mas nós fazemos isso com as plantas, não é? Nós, neste momento, se temos a produtividade que temos em determinado tipo de culturas, é porque soubemos modificar geneticamente as plantas para elas serem resistentes às pragas, para crescerem mais depressa, certo. em condições climatéricas diferentes. Portanto, se nós conseguimos fazer isso com as plantas, para serem mais teoricamente, portanto, para serem mais exatamente, fortes, por exemplo, etc. enriquecer determinadas plantas em determinado dião Colocar vitamina B12 no arroz, etc. colocar, exato, para determinadas zonas do globo que têm déficit em determinados nutrientes serem enriquecidas. Portanto, se nós fazemos isso com as plantas, que são organismos, também poderemos, teoricamente, fazer isso com as pessoas. Se queremos fazer ou não, isso são as questões de ética também, não é? A Paula já assistiu, direta ou indiretamente, a manifestações anti-ciência, negacionistas, etc., que acham que tudo isto é demasiado complicado para... Estamos a mexer com coisas que não devíamos? Assim, eu recentemente tive uma experiência, eu trabalho com vacinas, não é? No desenvolvimento de vacinas, portanto há todo esse movimento que eu tento explicar, porque eu também acho que nós temos o dever de explicar às pessoas e tentar perceber e tentar demonstrar às pessoas, não é, porque é que temos que vacinar. E claro que não há vacinas perfeitas e é sempre um balanço, claro, e corremos todos sempre riscos, mas às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, até como se vê aqui nestas discussões, mas o que ainda hoje estava a mostrar a um colega meu que é anti-vax e é cientista. Sim. Ui! O monte de fármacos, sim, que são usados e injetados para tratar uma pessoa que é infectada com Covid e que não foi vacinada. Claro. Portanto, que é completamente diferente. A panóplia de medicamentos que tem que se dar a uma pessoa para a tratar, do que se ela tivesse sido vacinada, e mesmo que ela tenha Covid, tendo sido vacinada, porque às vezes, como sabe, também acontece. E, portanto, é isto que nós temos que explicar às pessoas. E, portanto, eu já tive alguns confrontos com colegas, até colegas cientistas, que são contra as vacinas, não contra as vacinas, contra estas vacinas, porque foram desenvolvidas muito depressa. Muito depressa, sim, claro. Mas o conceito da vacina, quer dizer, quando há o caso da varíola, que foi erradicada do planeta, não é? Quando há o caso da poliomielite, que está prestes a ser erradicada, já se lá no Afeganistão, etc., as pessoas que são anti-vacinas têm que compreender que era uma doença que tinha devastado a humanidade, se não tivesse sido eliminada. Portanto, eu acho que as preocupações das pessoas agora é porque foi muito rápido e porque têm sempre medo do desconhecido, etc. Mas isso também é natural, não é? As nossas dúvidas. Portanto, o nosso dever é tentar explicar que não foi assim tão rápido, que as bases já vinham de há muito tempo atrás, é uma aplicação nova. Portanto, mas isso é a nossa missão também, como cientistas, é tentar compreender as dúvidas. As pessoas têm medo do que desconhecem, é normal. É normal. E ainda bem, eu acho que ainda bem, também para nos estimularem, agora daí depois a terem algumas ações que podem de alguma maneira prejudicar, que é o caso das pessoas que não se vacinam também agora, não é? Porque depois subcarregam os hospitais e deixamos de tratar pessoas que necessitam e que morrem por outras doenças porque os médicos estão ocupados e os serviços estão ocupados porque o sistema não aguenta tudo, não é? E aí já estão a prejudicar, não é? Já que estamos a falar de vacinas, o tema está atualíssimo.
Como é que vê esta quinta onda que está agora a surgir na Europa e em Portugal também, apesar da elevada taxa de vacinação que temos? Pronto, as vacinas, como nós sabemos, são muito eficazes, mas não conseguem bloquear, portanto, as pessoas podem continuar a transmitir. E, portanto, esta vaga vai aparecer, não é? E, portanto, eu acho que, de alguma maneira, nós estamos muito vacinados, o que nos dá algum conforto, porque mesmo que haja infecção, os sintomas não vão ser os mesmos do que se não tivéssemos vacinados, mas as pessoas têm que ter a consciência que têm que continuar a usar a máscara, a evitar determinados contactos, a desinfetar as mãos, e isso será atenuar o pico que aí vem de certeza a liberar. Mas isso também quer dizer que, apesar da importância destas vacinas, elas não são tão boas e que veio uma segunda geração de vacinas melhores, é isso? Sim, quer dizer, a segunda geração, como o próprio nome indica, serão sempre vacinas que vêm melhorar relativamente à primeira. Claro, isso pode, se não usavas estas, já e estas têm alguns problemas, como sabemos, a cadeia de frio que é complicada, estão testadas, etc. Estas estão a ser ainda testadas, espero que apareçam e que a grande vantagem seja o bloquear a transmissão, não é? Porque isso é um dos problemas que temos. Mas, sei lá, pode também ser uma vacina que vai proteger contra várias estirpes, portanto, há muitas de nova geração que vão ter características diferentes, que podem ser administradas de outra maneira, portanto, estão muitas a ser desenvolvidas, felizmente. Okay. Tem alguma dúvida sobre a origem do SARS-CoV-2? Se vem de origem animal, se há alguma teoria da conspiração por trás? Eu não quero pensar muito em teorias de conspiração. Agora que nós temos ferramentas nos laboratórios para fazer este tipo de manipulações, temos. E que já anteriormente, com outro tipo de vírus, houve problemas de vírus que escapam, até a nível animal, como houve a Blue Tongue nos em Inglaterra, vírus que escapam dos laboratórios de contenção e que se perde o controle. Não quero pensar que foi uma teoria de conspiração, porque também tenho a consciência que há cada vez mais zoonoses, não é? Cada vez mais doenças que vão ser transmitidas. Infecciosas vão ser transmitidas dos animais para as pessoas, porque nós cada vez vivemos mais, invadimos cada vez mais o espaço e a natureza, etc. E, portanto, a interação com os animais, os próprios vírus. Os vírus são entidades magníficas, que se adaptam e mudam, e eles estão aqui para sobreviver, E, portanto, eles adaptam-se, não é? E, portanto, eles vão arranjar maneira criam variantes. E vão criando variantes e vão conseguindo fazer esta transmissão entre as espécies, não é? E vamos ter cada vez mais este tipo de transmissões. Portanto, não quer pensar que foi uma teoria da conspiração, tendo a consciência que nós sabemos fazer um vírus num laboratório. Mas esta pandemia teve uma resposta política, económica e social sem paralelo na nossa história. Corre-se o risco de ter-se criado a moda das pandemias, portanto, agora é o SARS-CoV-2 e depois daqui a uns tempos será outra coisa qualquer. Enfim. É assim, eu acho que a pandemia ensinou-nos, nós aprendemos muito com a pandemia. Primeiro, eu acho que temos que tentar tirar sempre algo de positivo quando uma coisa destas acontece. E realmente há muitas coisas positivas desta pandemia. O esforço conjunto da ciência, indústria, etc., quer dizer, é de louvar. A moda das pandemias, eu acho que vai haver mais pandemias, porque, como lhe digo, cada vez mais há migrações, e vamos enfrentar, de certeza, mais pandemias com outros vírus, com outros micro-organismos, não é? Também há outro tipo de pandemias que não são tão visíveis como estas, não se espalham tão depressa, mas estão aí, não é? As bactérias resistentes não são bem pandemias, mas acabam por também causar grandes disrupções na saúde humana. Resistentes aos antibióticos. Exatamente. Hoje até estamos a comemorar, digamos, não é comemorar, é uma chamada de atenção que estamos a fazer para esse tipo de micro-organismos também. Mas não é uma moda, é uma realidade. Agora, nós vamos aprender cada vez mais a saber responder, se calhar mais rapidamente. Porque, quer dizer, se olharmos para o que aconteceu nos países todos, acabamos por ver que há um pico de solidariedade, depois há um pico de egoísmo, não é? E depois afinal, as vacinas... Pronto, e há sempre estas flutuações que somos nós, não é? Os homens com defeitos e qualidades. Muito bem, vamos alargar o debate ao público, quer o que está online, quer o que está presencial. Questões? Microfone, por favor.
Temos aqui algumas questões online. Aqui a Lina Henriques pergunta se é uma perspectiva um bocadinho, não tanto no tema, mas se estas tecnologias e estes avanços não vão ampliar assimetrias entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, ao fim e ao cabo. Não, isto viu-se já agora nesta resposta à pandemia, não é? Porque os países mais desenvolvidos tiveram acesso às vacinas muito mais rapidamente e claro que se criam estas assimetrias, como se criam assimetrias quando estamos a pensar em terapias que estamos a desenvolver, terapias celulares, de medicinas regenerativas, etc., que só se fazem em países mais desenvolvidos e não existem sequer em países onde nem vacinas que nós temos já há muito tempo e que curamos e que tratamos doenças que nem sequer quase existem já nos países desenvolvidos e continuam a matar muito em países menos desenvolvidos. Portanto, essas assimetrias existem. Agora, eu acho que quanto mais estas tecnologias estiverem disponíveis, não é? Mais facilmente depois poderão ser partilhadas. E, portanto, essa, no fundo... Até porque as tecnologias também poderão ser processos precisamente mais fáceis de chegar também ao mundo. Exatamente, é nisso que tentamos trabalhar, não é? À medida que... Portanto, obviamente que no início há um grande investimento nos países mais desenvolvidos, que têm estas capacidades mais de investir em conhecimento, não é? E depois são eles os primeiros, no fundo, muitas vezes a utilizar estas tecnologias, mas à medida que vamos avançando, depois normalmente os custos também diminuem, as patentes caem, etc. E é disponibilizado este tipo de tecnologias a outros países. Eu, por exemplo, trabalho em medicina em células estaminais e em algumas terapias que só são para países desenvolvidos, mas também parte do meu tempo dedico a desenvolver vacinas para doenças em África. E já fiz transferência de tecnologia para a Etiópia. Tal como os médicos, não é, que trabalham nos nossos hospitais aqui e na Europa, etc., também dedicam parte do seu tempo, muitas vezes, a irem a estes países e, portanto, e essa solidariedade que às vezes não conseguimos quantificar, não é? Porque isso não se consegue quantificar o porquê que eu faço isto, não é? Porque é que eu quero ir ajudar e porque é que eu quero estar e porque é que eu quero usar o meu conhecimento também ao serviço dos outros, é uma realidade. É a nossa natureza também, o queremos partilhar, ensinar, etc. Temos aqui uma pergunta um bocadinho mais filosófica, talvez, do Rui Melo, que coloca a questão de que se for afastada essa noção de finitude do ser humano, portanto, num contexto presumindo que não só a doença se eliminaria, mas o envelhecimento também acabaria, se isso não representaria, se o resultado não seria tornarmos uma espécie ainda mais arrogante e desprezarmos as outras espécies completamente. É assim, eu por acaso, eu não tenho nada essa visão que nós somos uma espécie arrogante. Eu acho que o homem tem feito coisas más, mas também tem feito coisas extraordinárias. Claro que, se olharmos para a natureza e para muitas coisas que temos feito no passado, de algum desrespeito com ela e com os animais, podemos pensar nessa arrogância e que poderia aumentar essa arrogância. Mas eu quero acreditar que é exatamente ao contrário. Com maior conhecimento e o percebermos como é que podemos viver com mais harmonia com as outras espécies e com o planeta, no fundo, eu não tenho essa visão negativa do homem. Eu acredito. Também não. Eu acredito no bem, na bondade, na solidariedade, na partilha do conhecimento. E acho que isso nos distingue. Isso não é só arrogância. Não é arrogância. Deixa-me só acrescentar. E, sobretudo, eu acredito que estamos a fazer um caminho. Ainda não somos, nem pouco mais ou menos, da sociedade que deveríamos ser, que já poderíamos ser, mas olhando para trás, há um grande caminho que foi feito. E tudo tem a ver com o conhecimento, com a partilha de conhecimento e com passarmos de uma atitude competitiva, que é aquilo que é na natureza, que é sobreviver, matar para sobreviver, para desenvolvermos a cooperação, porque nós percebemos que em sociedade, se nós cooperarmos, sobrevivemos melhor. Que é o melhor estado social.
E o que eu acho é que muitas vezes as pessoas agarram-se à parte negativa. Aliás, pelo meio em que vivemos, não é? A televisão só fala nas coisas Claro. más e nunca acontece de É errado. o que vende. Não é? É o que E, vende. portanto, e muitas vezes pensamos, só estamos a fazer mal. Não, estamos a fazer bem em muitas áreas, em muitas... Aliás, esta é a melhor altura para viver nesta da Exatamente, civilização. em muitas latitudes, só que isso não é notícia. Claro, E, portanto... Como é que é? Morre-se mais gente por causa da obesidade do que da fome, hoje em dia. Morre-se mais gente... Mas as pessoas têm aquela noção, não é? É sempre o mal que aparece. Eu quero sempre pensar que estamos num caminho positivo e que fazemos coisas boas e positivas. Aliás, só os otimistas é que conseguem mudar o mundo. Temos aqui um comentário da Maria Teresa Ramos que eu talvez transformasse numa pergunta. Ela diz, sem especificar, que a nanotecnologia é muito importante para os seus tratamentos, não diz mais do que isto, mas eu perguntava, com base nisto, que tratamentos é que já hoje são feitos usando nanotecnologia? Há muitos tratamentos, porque nós com nanotecnologia conseguimos chegar às células e levar, por exemplo, radioisótopos, e há muitos tratamentos em terapia de cancro, há muitos tratamentos que são feitos recorrendo à nanotecnologia. Nas artroses, né? Muitas coisas. Isso foi algo que não falamos, que é a medicina personalizada, em vez de ter uma medicina generalizada. A medicina personalizada tem exatamente como base os dados do cidadão, não é? É o nosso código de barras e nós sabemos que para aquele cidadão devemos tratar assim. Portanto, não são, por exemplo, se pensarmos numa vacina, não é uma medicina personalizada, é uma prevenção e é para todos. A medicina personalizada é porque nós sabemos, quanto mais conhecimento temos da doença, e isso é muito visível no cancro, o cancro são muitas coisas diferentes, não há um cancro. Certo. E, portanto, se estamos a tratar um doente com um fármaco para cancro de mama, mas não é aquele cancro de mama que aquele paciente tem, então estamos a desperdiçar recursos e, portanto, temos é que saber e conhecer melhor que tipo de cancro é e, portanto, aí a base molecular da doença para depois fazermos a medicina personalizada para aquele cancro, para aquela doença. E isso E faz até há a medicina de nível precisão. molecular ou a nível do nível- DNA? É a nível molecular. Perdão, celular ou do DNA? É a nível celular, muitas vezes, porque se pensarmos nas células cancerígenas, não é? A sua membrana, a sua parte de fora, da célula tem receptores e tem o que nós chamamos, portanto, as proteínas e as glicoproteínas e receptores específicos. E se nós conseguirmos que o nosso fármaco só agarra ali, não agarra na célula ao lado, o que nós temos que perceber é qual é a diferença entre esta, que é a célula de cancro, e a saudável. Certo. E depois temos que desenhar a molécula que agarra a esta que só faz aquela. a diferença, não Só é? aquela. Claro, depois também há terapias que são mais a nível molecular, a nível nuclear, etc. Por exemplo, nós ali no IBET desenvolvemos adenovírus oncolíticos para terapia de cancro também. Sim. O que é que fazemos? Se pensar no conceito desta vacina que se fez agora, a da AstraZeneca, é um vírus que carrega o gene Certo. que depois, quando está no nosso organismo, faz a proteína do antigênio do Covid. O que nós fazemos são vírus que têm um tropismo, ou seja, só se agarram a determinadas células cancerígenas e depois levam um gene suicida. Ou seja, quando o vírus entra na célula cancerígena, replica-se e mata esta célula, ok? Certo. E não mata mais nenhuma à volta. Portanto, são terapias oncolíticas com vírus. Mas para uma medicina personalizada, nós não podemos ir à célula, retirar a informação que queremos, depois ir para o laboratório 2 ou 3 anos e ao fim de 2 ou 3 anos aparecemos com um fármaco específico para aquilo. Podemos fazer isso, nós já Só que assim não fazemos conseguimos isso. tratar do mundo inteiro, conseguimos tratar de 3 ou 4 pessoas. Mas é importante, outra vez, os dados. Porque Certo. se nós tivermos base de dados e percebermos que este doente e este têm em comum esta característica, Este gene. fazemos a terapia para ali. Portanto, é o que se chamam os cohorts dos doentes. É arrumá-los. Certo. A personalizada não quer dizer que é só para aquele doente. Pode ser para um conjunto de doentes. A minha pergunta era se era possível desenvolver fármacos ou sistemas de diagnóstico que conseguissem ser flexíveis para si, para mim, para o João, para... Sim. E, portanto, ou seja, o sistema é só um, mas ele depois adapta-se a Exato, cada realidade. Exato. Mas é isso que É isso que acontece, estamos a fazer. é isso que está a acontecer. Portanto, não é um fármaco para um... Quer dizer, Certo. há terapias que nós chamamos autólogas, por exemplo, terapias solares, em que nós
recolhemos a célula do doente, tratamos a célula do doente cá fora e depois da célula tratada, tornamos a dar a célula ao doente. Isto é só para esse doente. Nós chamamos essa célula, são terapias autólogas. Usamos, por exemplo, imunoterapias para fazer isso. Tiramos as células do doente, tratamos, expandimos, tornamos a... Isso é só para aquele doente. Mas tentamos perceber quais são os denominadores comuns a muitos desses doentes para poder ter uma terapia que nós chamamos halógena, que é para vários doentes, um grupo de doentes. Porque isso, claro, para fazer terapias que são só para um doente, o custo é enorme. Depois aí temos que perceber também esse balanço, mais uma vez, do investimento que se faz para tratar um doente, para prolongar uma vida, por exemplo, mais 3 meses ou mais 6 meses, e o custo que isso tem, não é? Porque os sistemas não são infinitamente ricos, não é? Para tratar. Portanto, todos esses balanços têm que ser pesados e temos sempre é que tentar diminuir o custo dos tratamentos, mantendo a qualidade e a garantia da eficácia, obviamente. Temos aqui uma questão do Filipe Ferreira, que pergunta se nós estaremos a tratar o envelhecimento como uma doença. E eu já agora introduzia aqui, em relação a esta questão, antes de responder, introduzia aqui 2 comentários meus, um relativo a um cientista muito polémico do envelhecimento, que é o Aubrey de Grey, que é um cientista inglês, como digo, polémico, mas que ele diz que as doenças do envelhecimento não têm nada que acontecer. Portanto, a perspectiva dele é que podemos vir a ser eternos e portanto, ele diz que, no fundo, o corpo tem um conjunto de mecanismos de regeneração. O problema é que, com o passar do tempo, esses mecanismos de regeneração, a velocidade a que eles regeneram passa a ser inferior à velocidade em que o corpo se degrada. Exato. Mas se atuar nos 6 ou 7 processos que ele diz, de metabolismo, de replicação e disso tudo, de forma a acelerar, eventualmente poderíamos conseguir. Por outro lado, há um estudo que saiu este ano, liderado por um cientista de Oxford, mas que envolve muitos países, que faz uma análise comparativa a muitas espécies, que é o David James, e que conclui precisamente que o aumento da esperança de vida que houve até hoje foi, de facto, devido à erradicação de muitas doenças e à resolução desses problemas. Mas se pensarmos bem, a idade máxima que as pessoas, com que as pessoas vivem ou outras espécies vivem não aumentou. Portanto, não temos pessoas a viver 140 anos. Podemos ter mais pessoas a viver 110, 112, o máximo, mas não temos pessoas a viver 120. Portanto, não conseguimos atuar com tudo o que sabemos, não conseguimos atuar no envelhecimento. Portanto, são 2 cientistas um bocadinho opostos que talvez se cruzem com a questão deste ouvinte aqui nosso. Bem, nós sabemos hoje em dia que, por exemplo, durante muito tempo pensámos que os neurónios que tínhamos aos 20 anos eram os neurónios que tínhamos para o resto da vida. E agora sabemos que não é assim. Claro. Nós temos no nosso corpo, em quase todos os órgãos, células estaminais, não é? Que têm essa capacidade de renascer, de repopular. E por isso, mais uma vez, quanto melhor percebermos quais são estes mecanismos que de repente dizem assim, vai, avança, começa a regenerar, melhor. E são os chamados, em vez de tratarmos com fármacos ou com células, se nós usarmos o que nós chamamos o efeito parácrino, que é tentar perceber quais são as moléculas que fazem com que, por exemplo, no músculo cardíaco, isto já está muito avançado para o coração, que é um órgão simples, de alguma maneira, porque tem poucas células comparado com o cérebro, não é? Claro. Qual é a molécula que faz o clique para se começar a fazer alguma regeneração, por exemplo, após um infarto, etc. E quanto mais, uma vez, melhor conhecermos esses mecanismos, mais podemos impulsionar. Agora, relativamente a isso do envelhecimento, é como diz, há muita controvérsia porque ainda não o compreendemos, não é? Mas o que é certo é que temos pessoas que vivem muito tempo, não é? Há pessoas que têm uma grande longevidade e essas pessoas nós estamos a tentar também estudá-las, mesmo a nível genético e metabólico, etc., para tentar perceber porquê. O que é que elas têm de diferente? As pessoas que não apanharam Covid, não é? Estas são as mais interessantes agora. Porquê é que não apanharam Covid? Porquê é que elas não apanharam? O que é que elas têm de diferente, não é?
calhar não apanharam porque já têm um padrão imunológico diferente, não é? Porque já há sim. todo o sistema imunológico que nos... Pois, tem que ser. Uma área que não abordámos ainda aqui foi, portanto, temos estado a falar de processos biológicos, de entendimento, mas não falámos em trocar peças, não é? Ou seja, Hein? trocar peças. Trocar Ou seja, peças. por exemplo, Ir à oficina. os órgãos estão avariados, trocamos os órgãos. Isso também é uma via, imprimir órgãos novas ou sim, processos sim. biológicos que repliquem Fantástico, o coração, os rins. Isso é mas uma isso- ficção ou é... Não, ou isso é... não é ficção. Isso não é ficção de maneira nenhuma. Eu acho que estamos muito perto, para alguns órgãos, aos órgãos mais simples, de fazer isso. Nós ali no IBET temos um projeto que se chama BRAVE, em que estamos exatamente a tentar criar um coração artificial. E há várias maneiras de fazer Mas isso. mecânico ou Com biológico? bioprinting, biológico. Bioprinting. Mas temos para o rim, fígado, portanto, por exemplo, o rim é um órgão que só filtra, no fundo, não é? Portanto, estamos a tentar, não é fácil, mas estamos a tentar ter essa funcionalidade do rim em laboratório e já há resultados espetaculares. Outra coisa que temos de fazer, então agora com as células estaminais, não é? É, por exemplo, pegar em órgãos de cadáveres, descelularizar esses órgãos. Os nossos órgãos não são só as células, há toda uma matriz, há um cell-cell contact, há toda esta morfologia, a interação das células, a maneira como comunicam é importante para a função das células e para a função do órgão. O que é difícil às vezes é montar essa matriz, mas agora com o bioprinting e, por exemplo, pegando em órgãos, tirando as células do órgão e repopulando com células da pessoa, que depois são estimuladas para dividir, podemos tentar criar esses órgãos artificialmente. Paulo, eu uma vez vi, já há 4 ou 5 anos, um vídeo que era uma impressora das primeiras, onde nos tinteiros, em vez de ter tinta, tinha células. E ela ia passando e ia criando um coração de rato. Sim. No final, aquele coração começou a bater. Isto é mesmo verdade ou é fake? É verdade. Nós conseguimos fazer já isso no laboratório, células cardíacas humanas a bater. Nós fazemos ali, no IBET. Mas a magia é como é que células separadas se juntam e se organizam para criar um órgão. É assim, as células têm essa memória também. Nós temos, são células específicas para aquilo? Algumas, outras não. Por exemplo, nós já fizemos o que nós chamamos mini fígados, não é? Nós não sabemos porque é que elas se organizam assim, mas o que é certo é que quando lhes damos determinadas condições, e é essas condições que estamos a tentar perceber quais são, não é? Elas se juntam e formam os que nós chamamos os canículos biliares, e exercem a sua função que têm no fígado. Portanto, isto é uma realidade. E para os órgãos mais simples, principalmente para o coração, para o rim, para o fígado. Vocês divertem-se bastante. Eu adoro. O cérebro já é um bocadinho mais complicado. Mas os órgãos mais simples... A pele, nós já fazemos pele artificial, não é? Já se fazem transplantes para queimados com pele artificial. Portanto, os órgãos mais simples já conseguimos fazer in vitro. Felizmente, e com as bioprinters. Às tantas teríamos aquele paradigma filosófico da canoa, que é, temos uma canoa em que, à medida que a canoa envelhece, nós vamos trocando as tábuas. E depois vamos usando as tábuas velhas para fazer outra canoa ao lado. E depois, no fim, perguntamos qual é que é a canoa nova. Se é a velha a que trocámos já as tábuas todas ou se é a nova que tinham as tábuas velhas. Portanto, o ser humano acaba por ser um bocadinho dessa maneira. Temos aqui a Lina Henriques a fazer uma pergunta relativamente ao financiamento. Como é que está o financiamento para estas coisas todas? Se há déficit, se agora a pandemia ajudou a perceber que se tem que apostar a sério? Como é que... É assim, relativamente ao financiamento, obviamente que estamos melhor agora do que estávamos há 30 anos atrás. Também há caminho. E há caminho feito nesse sentido. Mas financiar ciência, é preciso realmente haver políticas que percebam a importância do conhecimento. Eu acho que a pandemia também veio mostrar isso um bocadinho, não é? Claro. Agora, é assim, os países também, não há milagres, não é? E os países mais ricos investem muito mais em ciência do que o nosso. Agora, nós temos vindo realmente a fazer um caminho e hoje investe-se mais em ciência em Portugal do que há um tempo atrás. Além disso, os mecanismos que foram implementados nos últimos anos em Portugal de mandar estudantes para fora, nós a fazermos estas redes que foi possível criar, este investimento
na formação das pessoas, foi muito importante para agora os cientistas que estão em Portugal também conseguirem competir internacionalmente, ir buscar financiamento externo, né, à Europa, etc. Portanto, o financiamento nunca chega, mas eu acho que estamos a fazer caminho, porque é preciso investir em ciência para gerar conhecimento. E é caro, principalmente estas áreas, não é? Temos aqui outra Das questão biologias. portanto, do Acílio Gala e que precisa, se calhar, também que descodifique um bocadinho a pergunta, porque eu, se calhar, não o sei fazer, mas ele basicamente diz que será que o paradigma do processo de investigação através das diferentes fases está em vias de desaparecer por causa das novas formas de se olhar para os novos medicamentos? Ou seja, ele pensa que está a fazer aqui uma analogia com os métodos tradicionais de investigação, com testes, com as várias fases, e está a dizer que as novas abordagens agora a certos medicamentos poderão trazer novas formas de investigar. Eu sinceramente, assim, pensando na pergunta, acho que não. O método científico é o método científico. Nós temos uma questão, Sim. vamos buscar à literatura. Agora, o que é muito diferente é o acesso ao conhecimento que já está publicado, não é? Enquanto que antigamente nós tínhamos ideia do que se fazia, tínhamos que ir aos compêndios, não tínhamos acesso aos Aquelas dados. fases clínicas. Agora, a fase experimental, as fases clínicas, isso tudo, quer dizer, a fase do levantar, observar, levantar a hipótese, desenhar as experiências para provar se a nossa hipótese está ou não. Portanto, o método científico é o mesmo, não é? Claro. A maneira como a informação nos chega, o acesso que já temos ao que se está a fazer noutros locais e o ir buscar dados que nos podem ajudar a formular melhor as nossas hipóteses e depois a discutir os nossos resultados à luz dos outros dados, isso agora faz de outra maneira porque nós temos muito mais acesso à informação, não é? É quase impossível. É quase impossível. Aliás, difícil é acompanhar tudo aquilo que é publicado. Aliás, uma das coisas que eu acho que nós temos sofrido imenso com a pandemia, eu falo por mim, é porque neste momento há tanta informação, há tantos artigos, etc., que uma das coisas que eu gosto imenso é de ir aos congressos, porque nos congressos há como que uma seleção que é feita por nós e por nossos pares, claro, para escolher alguns dos trabalhos e discutirmos ali, porque no nosso gabinete, só olhar para a internet com artigos a saírem aos 20 e 30 por dia é impossível, não é? Claro. Portanto, mas o método em si, o que é a observação, a formação experimental, etc., eu acho que o método é o mesmo. Não há mais questões. Muito bem. Paula, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer, já estamos com 1 hora de conversa, isso passa no instante. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Paula. Obrigado por ter vindo. Antes de irmos embora, queria apenas dizer que o COGI deste ano está quase a chegar ao fim, mas estamos já a trabalhar no próximo ano. Para a semana, é a nossa última semana, começámos no início de setembro, acabamos agora no final de novembro. Na quarta-feira, às 21h30, online, vamos ter uma conversa sobre o que é que vai mudar com a internet das coisas, com o professor Miguel Correia, do Instituto Superior Técnico. E hoje, às 8, aqui ao vivo, para quem quiser assistir, mas também online, vamos falar com a filósofa Catarina Pombo Nabais sobre o que é um ato criativo. Um tema completamente diferente, mas, na verdade, isto está tudo ligado, que é sempre perguntas, respostas. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Isso é que é importante, sim. Isso é que é importante. Qual é que é a molécula da felicidade? A molécula da felicidade? A molécula da felicidade. Tem que haver. Pois, temos que encontrar, Temos que não é? encontrar. Mas eu acho que isso também depende das pessoas, não é? Depois também fica fácil Daquilo demais, que não é? falou, exato. Como diziam os gregos, é a eudaimonia, que é a realização, é fazer. É isso. É fazer. É ir andando. Ok. Obrigada. Tá? Ok. Obrigado.